Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Conteúdo, tá? E aí nós também falaremos boa tarde, meus amores, tudo bem? E então nós falaremos sobre o predicativo do sujeito, tá? Então falamos aí sobre os tipos de sujeito, agora a gente vai entrar na questão dos predicados. Se eu não estiver errada, nós estamos na página 21. Isso, a gente vai para a página 21 agora. Ok. Então, predicado nominal e predicado verbal. Vocês assistiram o vídeo lá do Noslen, né? Aí todo mundo, minhas aulas começam 7h30, né? Então, imagina, a primeira aula eu tô... Mentira, que eu tô sempre assim, ó, né? Para os alunos não ficarem com sono na minha aula. Crianças, quem começa a falar sobre o predicado, o que achou? Se achou difícil, se achou fácil? Professora, vamos para os exercícios. Como é que tá? Professora, eu achei até que bem fácil, porque aqui, ó, você já consegue entender um pouco, ó, o predicado nominal. Eu achei que ia ser bem mais difícil. Achou que ia ser mais difícil? Mas foi tranquilo? Foi. Sim. Eu achei simples, só que eu só fiquei com um pouco de dúvida no verbo nominal. No verbo nominal é um pouquinho mais para frente, Pedro. A gente vai classificar o nosso predicado em verbo nominal, porque até agora a gente está trabalhando com predicado verbal e nominal. Então, qual é a regra? Predicado verbal, verbo de ação. Predicado nominal, verbo de ligação. Quando a gente trabalhar com predicado verbo nominal, nós teremos o verbo de ação e dentro do predicado mais um substantivo. Tá? Então, por isso que não pode ficar com dúvida de jeito nenhum, porque as coisas elas não vão parar. Eu gosto de colocar vocês para assistir esses vídeos, como eu sempre falo, para vocês perceberem que existem mais coisas. Então, não pode ficar com dúvida. Levanta a mão, me manda mensagem pelo chat, fica à vontade. O que é importante é quando finalizar a aula, a gente está com o conteúdo todo na ponta da língua, tá? Derek, o que você achou aí do predicado verbal e predicado nominal? Tranquilo? Já podemos partir para os exercícios? Ficou tudo entendido? Rafael, Matheus, que chegou agora. Boa tarde. Boa tarde, meus queridos, minhas queridas. Rebeca, foi tranquilo para você também? Ficou alguma dúvida? Eu achei tranquilo. Ótimo. Eu achei mais do que eu pensava. E todo mundo conseguiu achar o vídeo do Noslen? Conseguiu? Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, criança. Qual é o principal? Qual é professor, o que eu preciso saber para classificar predicado verbal e predicado nominal? Eu preciso saber o que é verbo de ação e verbo de ligação. Se essa parte ainda não estiver clara para vocês, certamente vocês terão algumas dificuldades na classificação. Mas caso isto esteja tranquilo, vai seguir em frente, tá bom? Então, vamos lá para a página 21, predicado nominal e predicado verbal. Rebeca, alguém mais quer colocar ou compartilhar o que... Eu já vi as fotos de todo mundo que me mandou, já alimentei a planilha de atividade. Alguém quer compartilhar? Rebeca, o que você pesquisou? O que você achou? Eu peguei as anotações do vídeo, que eu achei legal, porque estava bem resumido e estava bem explicado. Assim, eu quero que isso esteja bem claro, assim. De qualquer forma, ele tem que resolver no mesmo dia. Porque assim, eu tô sem energia, moço. Tô uma semana sem energia com criança, o vizinho me ajuda, o outro me... Quem tá sem energia, gente? É o Rian? Fala, Rebeca, vamos lá. Achou fácil, tranquilo? Eu ia colocar mais exemplos, só que aí eu achei melhor pegar as anotações do livro, que estava um pouco diferente do vídeo, e depois eu ia imprimir umas fotos de exemplos, de 2 exemplos de tipo, que nem tá na página 22, que é meio que um cartaz, uma coisinha assim, Uhum. e imprimir para mostrar qual que era qual. Ótimo.
mas o conteúdo ficou entendido. Isso que é importante. Então, vamos colocar em prática, né, o que vocês estudaram na casa de vocês ontem e hoje e reafirmar aí, tirando algumas dúvidas que ficaram. Então, predicado verbal, predicado nominal, página 21. A oração, ela é sempre construída com um predicado. E você já tem algum conhecimento disso, mas há muitas outras informações importantes que passaremos agora. Assim como o sujeito, o predicado também recebe classificações. E esse é o nosso próximo assunto. Então, nós vamos trabalhar com predicado verbal e nominal, e como o Pedro falou, mais para frente nós veremos o predicado verbo nominal, tá? Então, mas aqui é só verbal e nominal. Tem a tirinha aí que diz assim, ó. Acabaram de ouvir Panorama Mundial. Aí o menino pergunta, Mafalda, você pegou meus cremes? Ela coloca, só os de beleza. Presta atenção tanto na linguagem verbal quanto na linguagem não verbal dessa tirinha. Olha como que tá aí o mapa mundi, não, o globo da Mafalda. Conseguiram perceber aí qual informação está querendo ser passada para nós? Sim. 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 O que ela está tentando fazer aí? Ela tá tentando deixar o mundo mais bonito. Exatamente, está tentando deixar a Terra mais bonita, né? Desculpem, crianças. Partindo disso daí, no primeiro quadrinho, que verbos foram empregados ao se fazer referência a ela? Qual é o verbo aí no primeiro quadrinho? Ouvir. Ele tá sozinho? De ouvir? De ouvir só? De ouvir tem sentido? Acabaram de ouvir. Eu tenho mais de um verbo mostrando uma ação. Como que eu chamo mesmo? Caramba. Bom, aí. Eu tenho mais de um verbo para dizer uma informação só. Como que eu chamo essa palavra? Palavra ambígua? Não, ambíguo é quando tem dois sentidos. Ah, é. Vamos lá, sétimo ano. Como que eu chamo? Oi, professora. Olá, meu querido, boa tarde. Locução verbal, crianças. Locução verbal. Quando eu utilizo mais de um verbo, né? Um é auxiliar, o outro é o verbo de ação, para me indicar somente uma ação, eu chamo este verbo de locução verbal. Então, o que foi empregado aí foi a locução verbal, acabaram de ouvir. Compartilhar a tela com vocês aí da classificação de predicado verbal e predicado nominal para ajudar aí na execução dos exercícios, tá? A segunda está pedindo o seguinte, a letra B. De acordo com o contexto, como foram as notícias ouvidas por Mafalda? O que você colocou aí? O que você colocou não, né? Que a gente ainda não fez, a gente está fazendo agora. Letícia. Ela ouviu que tinha algo de errado com o mundo, que ele não estava bem. Não estava bem, né? Com certeza. Por ela tomar a iniciativa de ir lá buscar um creme de beleza para tentar melhorar a aparência aí do globo, isso fica claro. Muito bem.
Então, não foram notícias muito boas. Thomas, a próxima. Os verbos que compõem a locução acabaram de ouvir são significativos para provocar uma reação na personagem Mafalda? Justifique. Sim ou não, ou justifique. Acabaram de ouvir, você acha que é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Cadê o Thomas? Vinícius, então, responde você, por favor. Professora, eu não entendi muito essa pergunta, não. Aí nós temos a locução verbal acabaram de ouvir. Acabaram de Sim. ouvir, você acha que é um verbo de ação ou é um verbo de ligação? Acabaram de ouvir. Ação? Ação, muito bem. Agora me diga, por que são significativos para provocar? Qual foi a reação de Mafalda depois que ela escutou o rádio aí? A Júlia já falou Ela que... ficou... A Letícia, aliás, já falou que, na verdade, não deve ter sido alguma coisa boa. Ah, tá. Ela ficou preocupada com o mundo. E aí ela vai lá e pega os produtos de beleza para tentar melhorar a situação. Muito bem. Pedro Henrique, veja essa outra frase. Mafalda, você pegou os meus cremes? O verbo evidenciado refere-se a uma ação de Mafalda. Diante do questionamento apresentado a ela, sim ou não? Sim. Qual foi a ação que ela fez? Ela pegou. Ela pegou o creme. Exatamente, ela pegou os cremes. Beatriz, deixa eu dar um tempinho para vocês responderem, para vocês escreverem. Professora, Oi. pra você minha câmera tava travada? Eu não sei, porque quando eu compartilho a tela, o Arthur, eu só vejo 3 pessoas. Aí eu tô vendo só a Júlia, o Rian e o Pedro Santos. Porque eu tava aqui me mexendo, eu tava parado. Eu não consigo, quando eu compartilho tela, eu não consigo ver todo mundo. Agora sim, Bia. Da frase, Mafalda, você pegou os meus cremes? Presente no item anterior, retire o sujeito e o predicado. O sujeito é você e o predicado é pegou? Pegou sozinho? Você pegou? Não, você é sujeito, já não classifica mais. O predicado é tudo que sobrou junto com o verbo. Pegou? Os Meus cremes. Exatamente, pegou os meus cremes. E nesse caso aí, crianças, pegou é um verbo de ação. Como que eu classificaria esse predicado? Predicado verbal ou predicado nominal? Predicado verbal. Predicado verbal, muito bem. Muito bem. Marisabel, A2. Os verbos que aparecem no texto, eles são significativos porque eles revelam uma ação? Ou eles são de estados, modos do ser? São significativos porque revelam uma ação.
Ótimo. Significativos porque revelam uma ação. E aí, na página 22, vocês terão na apostila o que está sendo aqui compartilhado nessa tela. Então, o predicado verbal é aquele que tem como núcleo é a parte mais importante, um verbo que indica ação ou fenômeno meteorológico. Os verbos desse tipo de predicado são significativos, ou seja, acrescentam uma informação à oração. Grifem, por favor, essa parte aí. Opa. Não, é aqui. Grifa tudo. Prestem atenção na palavra informação, tá? Que apresenta uma informação. Então, isso daqui é muito importante para que a gente consiga diferenciar o predicado verbal do predicado nominal. Informação. E o predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome que se liga ao sujeito por meio de um verbo chamado de verbo de ligação. Até aqui, tudo tranquilo, né? Então, antes da gente chegar nesse slide, nós vamos fazer a atividade da página 22. Então, nós temos aí um texto, um anúncio publicitário. Somos preocupados com o meio ambiente. Colocaram a data na apostila, meus amores? Coloquem lá, dia 21 não, na página 21, dia 2/6. Prontinho. Somos preocupados com o meio ambiente. Yasmin, nessa oração, somos preocupados com o meio ambiente. Quem que somos preocupados, Yasmin? Tem como eu identificar o sujeito dessa oração? Porque o verbo aí é o somos. Quem que somos preocupados? Quem que aí está preocupado com o meio ambiente? Nós. As pessoas. Mas que pessoas? Presta atenção no verbo. Somos. Esse verbo pertence a que pessoa do discurso? Nós? Nós, exatamente. É o que está pedindo aí no exercício número 1, tá? Segundo o anúncio publicitário, qual é o sujeito preocupado com o planeta? O sujeito é o nós. Como que eu identifico isso? Pela terminação do verbo. Quem somos? Nós somos, tá? E aí tem mais uma pergunta, Renan. E gramaticalmente, como podemos classificar a palavra que o representa? Como que nós classificamos a palavrinha nós? Predicado verbal? Não, só a palavrinha nós.
Verbo? Nós é verbo? Satimona, ajuda aí o Renan, por favor. Como que eu classifico o nós? Gramaticalmente, não sintaticamente. Primeira pessoa do plural. É um pronome do caso reto, primeira pessoa do plural. Muito bem, Letícia. Então, é um pronome pessoal do caso reto, representando aí a primeira pessoa do plural. Tudo bem? Podemos continuar? Sim. Thomas, o exercício número 4 pede o seguinte: que palavra revela o estado do sujeito nós em relação ao meio ambiente? O verbo somos ou o adjetivo preocupados? O estado do sujeito. Como que esse sujeito está em relação ao meio ambiente? Que palavra revela o estado? O adjetivo preocupado, não é? Exatamente, o adjetivo preocupado. Júlia, nessa oração, tem mais significado para o sujeito nós? O verbo ou o adjetivo? O verbo? Qual que é o verbo? O nós. Desculpa, o somos. Somos preocupados com o planeta, com o meio ambiente. Nessa oração, você acha que o verbo somos é mais importante do que preocupados? Não, é o preocupado. É o preocupados. Então, aí, no caso, é o adjetivo que é a palavra mais importante. Agora aqui, crianças, o que a gente acabou de trabalhar, né? É o predicado verbal e o predicado nominal. Então, mais uma vez, predicado verbal é quando eu tenho os verbos significativos, que são os verbos de ação, e o predicado nominal são os verbos vazios de significação. Esse slide está na página 22, ali no finalzinho da página, tá? Importante vocês grifarem, né? O que são os verbos significativos, lembrando do que é, e lembrando que os verbos vazios de significação são os verbos de ligação, que eles podem ser tanto de estado como modo de ser do sujeito. Então, se eu digo Fernanda está contente, aí eu tenho um predicado nominal, porque tenho a frase Fernanda, o está é meu verbo, só que ele não mostra uma ação. Ele está apenas ligando uma parte da oração com outra. Tudo bem? Sim ou não? Uhum. Vamos fazer mais algumas atividades aí, né? Tem mais 9 atividades para que a gente finalize essa parte de predicado verbal e nominal. Vou dividir vocês em turmas, em grupos, e aí eu vou passeando no grupo de vocês para tirando as dúvidas, caso houver, tá bom? Então, aceitem aí. Qual páginas, professora? A página 23, Letícia. Ah, tá. Obrigada. A página 23, porque aí na 24 a gente já entra no predicativo do sujeito. Eu vou criar salas, aceitem aí, tá bom? Super. Professora, quanto tempo para fazer? Vai dar 2 horas? 10 minutinhos eu acredito que dá, porque é só classificar. Ok. Guilherme e Gustavo, não conseguiram?
Aí, quando eu estiver fora da sala e vocês fizerem isso, eu consigo ver. Aparece para mim aqui na tela. Tá Tá bom. bom? Qualquer coisa vocês chamam. Já volto. Ok. O Twitter tá um caos. Deu certo? Tudo tranquilo aqui? Com qual exercício que vocês Sim. estão? A gente vai pra Eu 7 agora. É. A gente foi pra 7. Tá 7. 7? Ótimo, Uhum. ótimo. Tô passeando pelos grupos. Qualquer coisa, peçam ajuda, tá? Tá. Tá bom. Até já. Até. E aqui, em qual vocês estão, meus amores? Em qual exercício vocês estão? Então, Eu tô Eu tô na vai. 7. Não, eu vou começar ainda. E aí a gente vai fazendo e cada um vai tirando as dúvidas. E tem muitas dúvidas? Ah, eu tô com o vídeo desligado, Não. desculpa. Não. A minha dúvida é na 3. Como que é para eu escrever o predicado? Só você escrever qual que é o predicado da oração. Estranho. Só? Sozinha? Sozinha essa palavra? Estranha é. Exatamente. O predicado tem sempre verbo, tá, Taylor? Sempre, sempre. Mais alguma dúvida, meus queridos? Não? Qualquer coisa me chamem, tá? Eu vou passear pelos grupos, depois eu volto. E aqui, em qual exercício vocês estão? A gente separou em. Cada um vai fazendo 2 exercícios. Aí quando tem. Aí a gente tá falando assim. Tem alguma dúvida? Não. Não? Então, Não, qualquer coisa, nenhuma. peçam ajuda, tá? Já volto. Fala, Matheus. Ô, professor, Oi. é página 23 mesmo, né? Sim, senhor. Em qual exercício vocês estão? A gente não deixou a um. Só eu e o Gustavo, só. O outro ele saiu, o Guilherme. E foi pra onde? Não sei. Ele só saiu. Ué, deixa eu ver onde ele tá. Mas tem alguma dúvida sobre algum exercício, crianças? Precisam de ajuda? Não? Sim ou não? Sim. Fala. O exercício 1. Na frase, estranha é a cabeça das pessoas. Qual é o sujeito? Primeira coisa que eu preciso fazer, Matheus, é encontrar o verbo. Qual que é o verbo aí? O verbo é... Estranha é a cabeça... Cabeça? Sei lá. Das... Gente, o verbo ele indica a ação ou ele está ligando uma coisa com a outra. É a... Não, é só o é. O a é artigo, Ah. tá? Então, vocês vão fazer a pergunta. O que é a cabeça das pessoas? Você fez uma pergunta pra gente? Sim. O que é a cabeça da pessoa? O que é? O que é? Não, o que é estranha? O que é estranha? O cabelo? Não, o que está escrito na frase aí. O que é estranha? Estranha. Hã? O que é estranha aí na frase? A cabeça, a cabeça das pessoas. Esse é o sujeito. Cabeça das pessoas? A cabeça das pessoas, esse é o sujeito. Você pergunta o que ou quem para o verbo. Ele vai te dar o sujeito. Quem é estranha? A cabeça das pessoas. Entendeu? Tá bom? Gustavo, entendeu? Sim. Ok. Então eu vou para outro grupo e já volto, tá? Tá. Qualquer coisa chama. Levanta a mão que eu vejo. Tá bom. Tá. Tururu. E aqui, em qual exercício vocês estão? Acabei, professor. Acabou? Derek, Nathalie. Professora.
Oi. Eu acabei. Fizeram juntos? Tiveram dúvidas? Não. Gente, abra as câmeras, que horrível. Por favor. Derek, abre sua câmera, meu filho. A câmera, meu filho. Isso. Olha que beleza. Aí melhorou. Tiveram dificuldade para fazer? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Qualquer coisa, ergam as mãos. Eu vou somente passar mais uma vez nos grupos. Aí eu já fecho as salas para a gente fazer a correção. Tá? Já volto. Terminaram aqui? Tô quase. Falta só Eu tô indo pra 6. Tudo bem Eu até tô na aqui? 5. Muito difícil? Alguma dúvida? Não. Não nada. Professora, qual é o tempo mesmo? Já tá acabando. Ah, eu tô passando nos grupos, a galera já terminou. Deixa dar 2h10, aí eu já fecho as salas. E aí a gente corrige coletivamente. Qualquer dúvida é só chamar, tá bom? Sim. Pintar o cabelo é mó legal, cara. Acho que esse Eu ano nunca é roxo. pensei. A gente já terminou Eu já- tudo, a gente pode ficar A gente já terminou, aí a gente conversando. tá conversando. A gente já Não, terminou. tudo bem. Ô, Eu professora, tô com só uma me cara tira de uma séria. dúvida. Só me Fala. tira uma dúvida, professora. Aonde que eu tenho que te mandar as lições? É que quando eu fui te mandar um negócio, onde eu sempre mando os trabalhos e tal, não tava mostrando pra eu a opção de eu colocar a foto lá. Ué, é no ClassUp. Ai, mas eu fui aonde eu sempre mando e não tava aparecendo o bagulho lá de mostrar A mensagem. imagem? É, onde que eu mandei aqui de português. Oi, logicamente vai ser de português. O trabalho do meio ambiente lá. Ah, que tem que fazer o videozinho? É, que devia fazer um slide, mas eu mandei pra você porque eu não sabia fazer slide. Aí você fez o quê? Você fez o vídeo, Vinícius? Não, é que tipo, eu fiz no caderno, aí eu Hum. tirei a foto, aí eu fui te mandar, não tava aparecendo a opção de mandar. Mas peraí, Vini, esse trabalho é o que a gente vai ver dia 8/6? Não, Você era já foi? essa pesquisa. Não, é o que Era passou. essa Esse é do... pesquisinha de hoje, ó. Tá. Deixa eu ver então seu Essa caderno. daqui, ó. Mostra aí pra mim. Ó. Aí eu Tô fiz a vendo. tempestade de ideia. Ah, tá, o predicativo. Tá, deixa eu já até colocar, porque você ficou sem alimentar a planilha lá, porque você não tinha me mandado. E aonde que eu mando agora? Que não tá mandando onde É eu sempre pelo mando. ClassUp, ó. Deixa eu até mostrar para você. Vou selecionar aqui só para mostrar. Quando você... Ó, quando você vai enviar, aparece essa telinha aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai aqui embaixo na palavra mídia. Tá vendo? Na palavra mídia, aí você clica na mídia. Ele vai abrir todas as suas fotos, ó. Você tem que tirar a foto. Aí você seleciona a foto e envia. Tá. Tá? É que quando eu fui mandar, não tava aparecendo. Aí, tipo, não tava aparecendo nem de mandar a mensagem, assim, a opção. Às vezes é a internet. Talvez não tinha carregado. É, porque se não tem internet, não funciona, viu? Se for assim, também é melhor criar uma mensagem nova, né? É. Também pode ser. Mas é desse jeito. Bom, crianças, eu vou fechar as salas, tá? Pra gente corrigir os exercícios. Tá bom.
Prontinho, todo mundo voltando. Vamos corrigir aí Olá. os exercícios. Cadê, galera? Aqui. Bom, vocês tinham um textinho aí do Inácio de Loyola Brandão, que dizia o seguinte: estranha é a cabeça das pessoas. Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por uma árvore incrível. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Na frase, estranha é a cabeça das pessoas, qual que é o sujeito aqui, Maria Clara? Eu coloquei que é a cabeça das pessoas. Correto, a cabeça das pessoas. Eu coloquei só a cabeça. Dentro desse sujeito, Pedro, como que eu classifico? É sujeito o quê? Pedro Santos. Eu coloquei que é um pronome. Não, mas qual é esse tipo de sujeito? Ah, tá. É sujeito simples ou sujeito composto? Ah, tá. É sujeito simples. E qual que é o núcleo? Qual é a parte mais importante desse sujeito aí? É cabeça. Cabeça, muito bem. E qual é o predicado, Maria Isabel? O predicado da frase seria estranha? Estranha é. Não pode deixar o verbo sozinho, não, tá? Então, o predicado é estranha é. Gente, se erraram, né? Se não fez da maneira, vai perguntando aí para a gente tirar as dúvidas. Daqui a pouco a gente vai finalizar esse conteúdo para começar outro. Agora aqui, Júlia, a palavra mais significativa em relação ao sujeito, você colocou o quê? Estranha porque mostra o modo de ser do sujeito. Certinho, parabéns. Arthur, a 5. Então, a gente conclui que nessa oração há o quê? Um predicado nominal, porque o adjetivo é o significado em relação ao sujeito e não o verbo. Muito bem. Muito bem. Vini, releia outra frase presente no fragmento da abertura dessa sessão. Na época da floração, ela enchia a calçada de flores. Nesse período, o sujeito é o pronome ela. Que palavra do texto o sujeito está substituindo? Árvores. Exatamente. E como que eu classifico? Só a árvore? Me esqueci de classificar. Eu só coloquei a árvore, professora. Mas era qualquer árvore, gente? O que ele coloca lá? Ele coloca uma característica para essa árvore, sim ou não? Sim, árvore incrível. Árvore incrível, tá? Acrescenta aí, Vini. E dentro dessa árvore incrível, como que eu classifico? Árvore incrível. Entra como que na minha oração? Professora, seu áudio parou de... Você parou de falar para mim. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Como que eu classifico uma árvore incrível, sintaticamente? Professora, o Rafael falou que não está conseguindo entrar na reunião. Por quê? Ele não tá na sala de espera, não. Ele falou que o algum Wi-Fi problema. dele. Ok. E aí, 7º ano? Como que eu classifico uma árvore incrível dentro da minha oração?
Vamos lá, sétimo ano. Seria sujeito composto? Não, porque só Simples. tem uma palavra mais importante aí que é árvore. Sujeito simples, Maria Isabel. Rian, e qual seria o predicado dessa oração, Rian? Ô, professora, agora eu buguei. Vocês estão na 7? Sim, senhor. Professora, eu fiquei em dúvida na 9. Não, a gente está na 7. Sujeito seria ela? Não, a 7 está pedindo predicado, meu querido. Nossa. A frase é: na época da oração, na época da floração, ela enchia a calçada de cores. Qual é o verbo nessa oração, Rian? Eu coloquei certo, não coloquei. Ela? Ela é o verbo? Não, Nanina, não. Ela aí é o sujeito e ela é pronome. Qual que é o verbo, sétimo ano? Enchia. Enchia, muito bem. Aí, no caso, se eu fizer a pergunta o que ou quem para o verbo, quem enchia a calçada de cores, né? Eu vou ter o meu sujeito, que é o ela. Então, tudo que sobrou é o meu predicado. Na época da floração, enchia a calçada de flores. Tudo isso daí é o meu predicado. A 8. Leonardo Venturini. Nesse predicado, o verbo enchia é o quê? O que você respondeu? É significativo porque mostra uma ação do sujeito ela. Muito bem. Significativo. Se é um verbo significativo, Letícia, como que eu classifico o meu predicado? Predicado verbal, por causa que o verbo tem um significado. Muito bem. Muito bem, muito bem. Eu vou aproveitar e vou fazer a chamada. Respondam por gentileza, tá? Arthur. Presente. Beatriz da Silva. Presente. Derek. Presente. Gabriele Nascimento. Presente. Júlia Serafim. Presente. Leonardo Venturini. Presente. Letícia Portela. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Isabel. Presente. Matheus William. Presente. Nathalie. Presente. Pedro Henrique Brito da Silva. Presente. Pedro Henrique Santos. Presente. Rafael Molina. Aí ele caiu, né? Rebeca. Presente. Renan. Presente. Taylor. Presente. Thomas. Presente. 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 Vinícius. Presente. Yasmin.
Gustavo. Presente. Rian. Guilherme. Presente. Ótimo. O Rafael conseguiu entrar. Prontinho. Oi, professora. Pronto. Eu só fui colocar a presença para você. Professora? Oi. Oi, eu consegui entrar de novo, o Wi-Fi caiu. Que bom, que bom. Crianças, dúvidas sobre predicado verbal e predicado nominal? Nós vamos agora passar para o predicativo do sujeito. Não? Então, vamos lá. Predicativo do sujeito. Antes da gente fazer as atividades, vamos prestar atenção na explicação. O que vem a ser o predicativo do sujeito. Nós encontraremos predicativo do sujeito somente nas orações que eu classificar como predicado nominal, tá? Quando for predicado verbal, nós não teremos predicativo do sujeito, nós teremos outra coisa que nós analisaremos aí posteriormente. Bom, vamos lá. Predicativo do sujeito. As características atribuídas ao sujeito são chamadas de predicativo do sujeito, que é sempre o termo que caracteriza o sujeito e tem como intermediário um verbo. Essas informações que eu estou dando para vocês estão entre as páginas 24 e as páginas 25, tá? Como que pode ser? Sempre, para ter um predicativo do sujeito, eu terei um predicado nominal, tá? Com esse verbo de estado é usado para ligar o predicativo ao sujeito, ele é chamado de verbo de ligação. E o predicativo realmente modifica o sujeito. Veja os exemplos aí. Até eles já estão preocupados. Então, aqui, crianças, já está separadinho. Eu tenho o estão, que é meu verbo de ligação. Eu tenho já estão preocupados, que é o meu predicado nominal, tá? Porque eu tenho um verbo de ligação aqui, esse é o verbo de ligação. Mas só que dentro desse predicado, já estão preocupados, a palavra mais importante aqui é preocupados. É essa palavra que é mais importante. Por quê? Porque ela está dando uma característica para o meu sujeito. Então, aqui nós temos já estão preocupados, predicado nominal. E nós temos também, aqui, ó, a gente tem já estão preocupados, predicado nominal. E nós temos preocupados, é o predicativo do sujeito e núcleo do predicado, porque ele é a parte mais importante. E eu tenho o sujeito eles, que é um sujeito simples. E até também entra junto com o predicado nominal, tá? Vamos continuar. Prestem atenção. O predicativo do sujeito pode ser um substantivo ou uma palavra substantivada. Lembrando que palavra substantivada acontece, crianças, quando eu coloco o artigo na frente da palavra. Então, toda vez que eu colocar um artigo na frente da palavra, eu estou substantivando essa palavra. Então, eu encontrarei os predicativos do sujeito como um substantivo ou uma palavra substantivada, um adjetivo ou uma locução adjetiva, um pronome ou um numeral. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho a primeira oração. A Terra é um planeta. Qual é o verbo, crianças? É. É. Então, aqui, ó, o é o meu verbo. Ok, muito bem. Eu tenho é um planeta. É um planeta, eu classifico como predicado nominal, porque é um verbo de ligação. Dentro desse predicado nominal, que é tudo isso, é um planeta, eu tenho uma palavra mais importante, que é a palavra planeta aqui. E essa palavra, ela está totalmente ligada ao meu sujeito terra, que é um sujeito simples. Acontece a mesma coisa aqui embaixo. Então, eu tenho o verbo é. Eu tenho o meu predicado é o amanhã, que é um predicado nominal, porque o meu verbo é um verbo de ligação. E dentro desse predicado, eu tenho a palavra mais importante,
que é amanhã, que está totalmente ligada com o meu sujeito simples, a esperança. Aqui do lado, eu também tenho a lua parecia encantada. Eu tenho o verbo parecia. Eu tenho o meu predicado nominal parecia encantada, porque o verbo parecia é um verbo de ligação. E dentro desse predicado nominal, eu tenho a palavra encantada, que é a palavra mais importante, e ela está totalmente ligada ao meu sujeito, a lua, sujeito simples. Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Eu escutei um pro, mas tudo bem. Aqui, as estrelas eram de papel. Qual é o meu verbo? O meu verbo aqui é o eram. O meu predicado eram de papel. Predicado nominal, porque eram é verbo de ligação. Dentro do meu predicado nominal, eu tenho uma palavra aqui, ó, de papel. Que nesse caso é a palavra mais importante. Porque se eu digo as estrelas eram, não vai ter sentido sozinho, tá? Então, o de papel é a palavra mais significativa dentro do meu predicado, não é o meu verbo. Então, eu classifico esse de papel como predicativo do sujeito. É uma característica do predicado em relação ao meu sujeito aqui, que no caso, as estrelas, sujeito simples. Não terminamos. Eu tenho aqui, ó, aquela estrela é minha. Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo. O verbo está aqui, é. Qual é o meu predicado? É minha. Predicado nominal, porque eu tenho um verbo de ligação. Só que dentro desse predicado, a palavra mais importante não é o verbo. A palavra mais importante é o minha, que está totalmente ligado com o meu sujeito, aquela estrela. A natureza é tudo, a mesma coisa. É o meu verbo. É tudo, é o meu predicado. Dentro desse predicado, a palavra mais importante não é um verbo. A palavra mais importante é um pronome, porque está totalmente ligado ao meu sujeito, que é a natureza. Então, é um verbo de ligação, é tudo predicado nominal e tudo predicativo do sujeito. Mais duas aqui, o numeral, os planetas, na verdade. Os planetas eram 9. Então, eu tenho aqui o meu verbo, eram. Eu tenho o meu predicado, eram 9. Esse verbo é um verbo de ligação, então o meu predicado é um predicado nominal. Dentro desse predicado, a palavra mais importante é o 9, é o meu numeral, que está totalmente ligado ao meu sujeito, os planetas, sujeito simples também. E para finalizar, eu tenho a frase, agora são 8. Agora, são 8? Eu tenho são, que é o meu verbo de ligação. São 8. É o meu predicado nominal, porque esse verbo aqui, ele não está exercendo nenhuma ação na minha frase. E o 8 é o meu predicativo do sujeito, que está totalmente ligado ao meu sujeito. Tudo bem, crianças? Sim. Tranquilo? Sim. Ótimo. Tem mais exemplos aí na apostila, né? O peixinho parecia morto, os jogadores estavam desanimados, a floresta permanecia silenciosa, o céu ficou umbreu. Então, aí, todos esses verbos são verbos de ligação e todos, né? Todos os predicativos aqui são predicativos do sujeito, porque a parte mais importante do meu predicado não é o verbo. A parte mais importante do meu predicado ou é um substantivo, ou é uma palavra substantivada, ou é um adjetivo, uma locução adjetiva, ou um pronome, ou um numeral. Oi. A Nathalie pediu para avisar que ela só saiu porque ela tinha que carregar o celular. Ela vai voltar daqui a pouco. Tá com 1%. Tá ok. Vamos lá, crianças. Então, aqui na página 25, né? Embaixo do que a gente acabou de ver no slide, tem mais alguns exemplos, tá? Partindo do que eu acabei de fazer, eu vou pedir que vocês façam oralmente a mesma coisa. Então, eu tenho a primeira frase aí, Gustavo. O peixinho parecia morto.
Aí, Gustavo, eu tenho o verbo que já está grifado, né? Já está aí aparecendo para vocês. E qual que é o meu predicado? Hein, Gustavo? É Qual que é o página predicado 25? todo? Hã? É a 25? É a 25. Tá. Tá, bom. Presta atenção, meu querido. A gente está trabalhando aqui agora, a gente vai trabalhar com duas coisas que a gente está fazendo desde o início da aula. Predicado verbal, predicado nominal e predicativo do sujeito. Aqui, para trabalhar predicativo do sujeito, eu só tenho predicado nominal. Só que eu estou falando desde a semana passada para vocês que predicado nominal, ele está junto com o verbo. Então, qual que é o verbo? O verbo já está grifado aí na oração. Parecia, né? O que está junto com esse verbo? Morto. Sim ou não? Sim. Só que eu preciso que você classifique. Então, parecia morto é o predicado nominal. E dentro desse predicado, qual é a palavra mais importante? Parecia ou morto? Parecia. Parecia o quê? Ah, não é morto. É morto. Então, se a palavra mais importante, se o núcleo do meu predicado não é um verbo, como você acabou de me falar, é morto, que no caso aí está sendo utilizado como um substantivo, né? Eu tenho a palavra morto é um predicativo do sujeito, porque ela está totalmente ligada ao sujeito. Tudo bem, crianças? Sim ou não? Sim. Eu pergunto para vocês. Os jogadores estavam desanimados. Qual é o meu predicado? Desanimados. Só desanimados? Estavam desanimados. Estavam desanimados. Dentro desse estavam desanimados, eu tenho um predicado nominal, porque estavam é um verbo de ligação. E como que eu classifico desanimado, sétimo ano? Adjetivo? Não, dentro da classificação sintática não é adjetivo. Adjetivo é dentro das classes gramaticais. Classificação morfológica. Seria predicativo do sujeito? Obrigada, Pedro. Predicativo do sujeito, tá? Na próxima, a floresta permanecia silenciosa. Eu tenho o verbo permanecia, que é o verbo de ligação. Permanecia silenciosa é o meu predicado nominal. E silenciosa, Vinícius, eu classifico como o quê? Sujeito? Não. Quê? Predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito, exatamente. Muito bom, tá? A mesma coisa acontece com o céu ficou umbreu, a escuridão continuava intensa e o sol é o rei dos astros. Todos esses verbos são verbos de ligação e todas as palavras mais importantes aí dentro desse predicado não é o verbo, ou é o adjetivo, ou é o substantivo, e todos eles são classificados como predicativo do sujeito. Fala, Vini. O professor, para ser predicativo do sujeito, ele sempre tem que estar ligado a um verbo? O Ou verbo ele de não precisa ligação. estar, né? Sempre vai ter o verbo de ligação, Vini. Tá bom. Tá bom? Se for verbo de ação, aí não é predicado nominal, aí é predicado verbal. Tudo bem? Sim. Crianças, eu vou pedir para que vocês peguem o caderno, que eu vou ditar um exercício para vocês. Sobre predicativo do sujeito, né? Sobre o que a gente está falando, tá? Predicado nominal, predicado verbal e predicativo do sujeito.
Eu vou ditar porque aí todo mundo fica junto. Enquanto vocês pegam os cadernos aí, vamos tirar a foto? Sim. Vamos lá, crianças. Apareçam aí, joinha na tela. Arrumem-se. Então, vamos lá. 1, 2, 3. E foi. Prontinho. Posso começar a ditar? Ainda não, peraí. Pode, Pro. Pode? Vamos lá. Nas frases abaixo. Calma aí, professor. Calma. Nas frases abaixo. Destaque os verbos nas frases abaixo. Destaque os verbos e classifique os predicados. Nas frases abaixo, destaquem os verbos e classifiquem os predicados. Nas frases abaixo, destaque os verbos e classifique os predicados. Letra A. Paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. Letra A. Paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. Paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. São virtudes ignoradas nos dias de hoje. Paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. Pro. Oi. Rafael caiu. Tudo bem. Paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. A letra B. A bandeira é o símbolo da pátria. Professora, pula quantas linhas? 2 linhas é o suficiente, meu amor. Tá bom. A bandeira é o símbolo da pátria. A bandeira é o símbolo da pátria. Letra C. As meninas estão felizes. Letra C. As meninas estão felizes. Professora, você pode repetir a B? A bandeira é o símbolo da pátria. Letra C, as meninas estão felizes. Letra D. Ela parecia espantada.
Letra D. Ela parecia espantada. E a letra E. Joaquim está dormindo. E a letra E. Joaquim está dormindo. Dormindo tranquilamente. Que bom, né, professora? Joaquim está dormindo tranquilamente. Cinco minutinhos aí, crianças, para vocês fazerem essa atividade. A mesma coisa que nós acabamos de fazer em relação ao predicado verbal e predicado nominal, tá? Qualquer coisa, eu estou aqui, me chamem. Estou de olho em vocês. Primeira coisa, achem o verbo. Façam a pergunta. Calma aí, professora, eu tô acabando. Tô na D. Vamos lá, então. Rebeca, a primeira frase, ela diz o seguinte: paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. Qual é o verbo nessa frase, Rebeca? São. São. Qual é o predicado? Predicado nominal. Predicado nominal. Porque são ignoradas no dia de hoje. A palavra mais importante aí é ignoradas. Ignoradas está totalmente ligada à paciência e respeito, que no caso é o meu sujeito, sujeito composto. Não está pedindo o tipo de sujeito, eu só quero predicado. Muito bem, Rebeca. Maria Clara, a próxima diz o seguinte: a bandeira é o símbolo da pátria. Qual é o verbo? O verbo de ligação é um predicado nominal. Predicado nominal, muito bem. Porque aí dentro desse predicado é o símbolo da pátria. A palavra mais importante não é um verbo. A palavra mais importante é símbolo, tá? Que está totalmente ligado à bandeira. Então, é um predicado nominal. Beatriz, a próxima. As meninas estão felizes. Qual é o verbo? Estão. Estão. Muito bem. E como que eu classifico o meu predicado? Predicado nominal. Predicado nominal, porque o estão é um verbo de? Ligação, acho. Tenha certeza. É um verbo de Ligação, ligação. Isso. Então, estão felizes aí é o meu predicado nominal, porque a palavra mais importante, no caso, é o adjetivo felizes, que está completando o sentido do meu
sujeito, que são as meninas, sujeito simples. Ela parecia espantada, Letícia. Parecia. Parecia. E como você classificou o predicado? Eu coloquei predicado verbal. Parecia é um verbo de ação? Não. É o modo como ela estava. Ela estava espantada. Aí também é um predicado nominal. Porque, no caso, a palavra espantada é a palavra mais importante. O adjetivo espantada aí está totalmente ligado ao meu sujeito, que são as meninas. Não, ela. Então, espantada está completando o sentido de ela e parecia é o verbo de ligação. E a última, Joaquim está dormindo tranquilamente. Thomas, qual é o verbo? Nominal. Calma. Está dormindo o verbo. Está dormindo, eu tenho uma locução verbal. Muito bem. E aí? E aí é predicado nominal. Qual é a... Mas você não está fazendo uma ação aí, não? Ele está dormindo. Então não é nominal. Predicado? Verbal. Verbal. Muito bem. Muito bem. Porque está dormindo, o verbo, a parte mais importante é o dormindo. Então, dormir é uma ação. Aí eu tenho um predicado verbal, não é nominal. Meus amores, anotem a lição de casa, por favor. Página 24, 26 e 27. O nosso trabalho está para o dia 8, não é isso? Trabalho. Não tem trabalho. Eu acho que é do sexto ano, não é? O sexto ano que tem trabalho. Ah, tá. Beleza. Beleza. Que bom que vocês me lembraram, porque vocês precisam fazer um trabalho. Sabia que tinha alguma sala que estava ainda em defasagem em relação ao trabalho. O trabalho de vocês é a página 28. Vamos lá, rapidinho. Página 28. Professora, qual é a página mesmo? 28. 28? É, agora, para agora, tá? Tá. Só para eu passar para vocês o trabalho. Agora que você já leu textos diversificados e conversou com os colegas sobre a necessidade de preservarmos os recursos naturais de que dispomos no planeta, chegou a hora de usar o que aprendeu. Proposta. Lê pra gente, Leonardo, a proposta. O Leonardo, você tá mutado. A proposta é que você e um dos colegas produzam um infográfico com base em um artigo. Depois de produzi-los, vocês poderão publicá-lo com as informações que começaram a organizar e coletar na sessão integração, no início deste capítulo. Outra sugestão é postá-lo no blog da escola ou na rede social. Na Como verdade, você sabe- vocês vão produzir esse infográfico e vocês vão compartilhar com os colegas em sala, apresentando aí as informações. Vamos lá, pode continuar. Como você sabe, o infográfico representa visualmente uma informação misturando texto com imagens, fotos, gráficos, desenhos, para facilitar a compreensão de um tema. Para começarem o trabalho, observem o infográfico a seguir. Reparem como os elementos destacados foram dispostos na página: título, texto, verbal, imagens e fonte de onde foram retiradas as informações. Então, aí eu tenho o título, né? Eu tenho a imagem, eu tenho o texto verbal e eu tenho a fonte de onde foi tirada, tá? É isso que vocês terão que fazer, a produção de um infográfico.
Professora, como que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso em slide, por exemplo, né? Fica fácil para você montar, copiar as imagens, e aí a questão vai ser montar apenas um slide com o seu infográfico, levando em consideração tudo que está sendo pedido aqui. Então, ele tem que ter o título, ele tem que ter a imagem, ele tem que ter o texto verbal e ele tem que ter a fonte. Vamos prestando atenção. Escolha um dos artigos a seguir para usar como base para a produção do infográfico. Então, a gente tem aí 4. O uso racional dos recursos, e aí coloca onde está disponível. JPS, a importância do saneamento para a preservação do meio ambiente, também mostra onde está disponível. Como podemos preservar os recursos naturais, reutilizar e reciclar, qual é a diferença? Vocês vão entrar nesse site, procurar esse artigo, ler esse artigo, tá? Selecionar as informações que irão apresentar no infográfico de vocês. E vocês vão ter que elaborar frases que resumam essas informações. Essas frases devem ser usadas para compor o texto verbal do infográfico. Vocês produzirão um infográfico com base no planejamento feito anteriormente acrescentado. E aí, vocês vão colocar desenhos, vocês vão colocar texto verbal, enfim, a criatividade fica a critério de vocês aí. A pergunta que eu faço é, vocês conseguem fazer o grupo ou eu divido os grupos? No caso aí, as duplas ou trios. E assim, crianças, ó, vou falar aqui para deixar gravado. Eu vou fazer, sei lá, eu vou fazer trabalho com a Rebeca. Só que eu nunca tenho tempo, o meu celular não funciona, a hora que a Rebeca pode, eu não posso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu infográfico, a Rebeca faz o dela. Porque a gente não pode ir na casa das pessoas, né? Tem alunos que não têm um celular, que divide o celular com a mãe, não tem o computador, então cada um faz o seu. Se você quiser fazer sozinho, sem problema. Professor, eu vou conseguir fazer com um colega. Ótimo, maravilhoso, tá? Então, eu vou dividir aqui... Não vou dividir nada, não. Vocês me dizem na próxima aula... hoje é a nossa última aula da semana, né? Uhum. Não. Tem que ser hoje mesmo. Pensem aí se vocês vão fazer sozinhos ou se vocês vão fazer com alguém. E aí, eu vou anotar. Se vocês vão fazer sozinhos ou se vocês vão fazer com alguém. Pensem aí. Professor, eu quero fazer com alguém. Tá, mas com quem? Eu também. Eu também prefiro. Acho que eu prefiro fazer sozinho. Também. O Pedro vai fazer sozinho. Então, quem for fazer sozinho, eu já vou anotando aqui. Professora, vai fazer eu, a Maria Isabel e a Maria Clara. O Pedro vai ser sozinho. Aí vai ser a Gabi. Maria Clara e Maria Isabel. Maria Clara e a Maria Isabel. Pro, vou fazer sozinho. O Pedro, o Arthur vai fazer sozinho. Eu vou fazer com o Taylor. Eu vou fazer com o Taylor. Deixa eu seguir aqui as fotinhos que estão na minha tela. Rian, você vai fazer sozinho? Vou, professor. Tá. O Rian vai fazer sozinho. Leonardo Venturini. Vou fazer sozinho. Vinícius. Eu vou fazer com o Vinícius. Vinícius e Thomas. Ótimo. Pedro Henrique. Sozinho. Maria Clara. Maria Clara já tá. Júlia. Fazer com a Rebeca. Júlia e a Rebeca. Letícia vai fazer sozinha, Lê? Não. Vou fazer sozinha. Vai fazer sozinha? Lê, você não... Ô, professora, não pode quarteto? Não, aí é muita gente para fazer um infográfico. Tá. É que se uma fosse, coisa, a Letícia podia entrar. É um slide só, é pouca coisa, tá? Tá Derek, bom. você vai fazer sozinho? Ou vai fazer com alguém? Sozinho. Sozinho?
E aí, gente, se surgir dúvida, manda mensagem para pôr lá pelo WhatsApp, que é mais rápido, tá? Beatriz e Yasmin. Eu vou fazer com o Taylor. Beatriz e o Taylor. E aí, Yasmin? Com a Nathalie. O professora, vai eu, o Vinícius e o Pedrão. Yasmin e a Nathalie. Eu vou fazer Quem, sozinho. Vai eu, o Vinícius e o Pedrão. O Vinícius O Pedrão vai fazer sozinho, cara. Não, o Pedro falou que ele vai fazer sozinho. Pedrão. Eu faço com vocês. Beleza, beleza. Gustavo. O Pedro tá no grupo agora. Sozinho. E o Taylor vai fazer com a Bia. Tá ok. E aí eu vou colocar para baixar a nossa aula aqui e vou mandar no ClassApp para avisar todo mundo. Qualquer coisa, crianças, perguntem lá no WhatsApp, tá bom? Leiam mais uma vez isso daí com bastante calma. E a nossa apresentação vai ser dia 8/6. É segunda-feira que vem, né? Uhum. A gente tem aula segunda-feira que vem? Sim, às 3:30 da tarde. Tudo bem, meus amores? Qualquer coisa, WhatsApp, tá bom? Então é para entregar no mesmo dia do trabalho? Trabalho. Trabalho de infográfico, professora? Sim, eu acabei de passar, dia 8. Não, mas a lição de casa que você passou... Não. A lição de casa vai ser só na terça-feira que vem. Ah, beleza. Tá bom? Aí a lição de casa vai ser a página 24, 26 e 27. Aí só vai ser dia 9. A lição de casa fica pro dia 9/6. (24, 26 e 27). Tchau, meus amores. Beijo, fiquem bem. Deus abençoe. Tchau. Tchau, professora. Tchau, tchau.